Meus amigos, vamos dar início à leitura da palavra do Senhor nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e o versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glória ao Senhor nosso Deus para sempre. O título desta mensagem é Mais características de um cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Na mensagem anterior, eu falei sobre algumas características do cristão. Na oportunidade, eu disse que o cristão é aquela pessoa que se identificou com o Evangelho de Cristo. Teve um encontro com Jesus pela fé. Se arrependeu dos seus pecados. E decidiu livremente, voluntariamente ser um seguidor dos ensinos de Jesus. Esta pessoa se tornou um cristão, discípulo de Jesus. Então, vou fazer alguns poucos comentários sobre mais características do cristão. O cristão, ele é uma luz. Disse Jesus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Palavra de Jesus. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Jesus nos coloca aqui como luz. O cristão deve se comportar como luz. O cristão deve ter um testemunho que resplandeça a presença de Jesus na sua vida. E que todos venham glorificar a presença de Jesus na vida do cristão. Então o comportamento de cristão tem que ser um comportamento como uma luz, que venha brilhar, iluminar os corações daquelas pessoas que ainda vive na ignorância espiritual. Sabemos que alguns cristãos não vêm se comportando como uma luz. Alguns cristãos vêm se comportando como trevas. Ao invés de se comportar como uma luz, está se comportando como trevas, ofuscando os corações de milhares de pessoas e impedindo aquelas pessoas de se aproximarem de Jesus. Mas a palavra de Deus diz: vós sois a luz do mundo. E resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Então, uma das características do cristão é ser luz. Jesus também disse: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O cristão deve se comportar como o sal. O sal, ele possui características físico-químicas que dá tempero, que alimenta, que dá sabor. O cristão deve se comportar como um sal, como um tempero, no meio daqueles com quem ele convive.
Ele tem que ter um testemunho agradável. As palavras do cristão têm que ser palavras saborosas, que alimentem a vida espiritual de alguém. O cristão, ele tem que ter palavras que edifiquem, que venha construir, que venha ensinar, orientar alguém no caminho da salvação. Então Jesus diz: vós sois o sal da terra. O cristão deve se comportar como sal, para alimentar a vida espiritual de muitos e temperar a vida espiritual de milhares. Este é o comportamento que deve ter o cristão. Outra característica: o cristão deve se comportar como o sal da terra. Disse Jesus: se vós permanecerdes em mim, a palavra, sereis meus discípulos. Outra característica do cristão: permanecer na palavra de Jesus. Permanecer na palavra de Jesus. Viver a palavra de Jesus. Praticar os ensinamentos de Jesus. Ensinar para outros a palavra de Jesus. Ensinar para outros o caminho da salvação. Disse Jesus: se vós permanecerdes em mim, sereis meus discípulos. Então, outra característica do cristão: permanecer na palavra de Jesus. Permanecer nos ensinos de Jesus, permanecer no Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Jesus também disse: se fizerdes o que eu vos mando, sereis meus discípulos. Ou melhor, se fizerdes o que eu vos mando, sereis meus amigos. Você que está me ouvindo, você quer se tornar um amigo de Jesus? Você quer se tornar um amigo de Jesus? Faça o que Jesus orienta. Faça o que Jesus ordena. Arrependa-te dos teus pecados. Abandone a tua vida pecaminosa. Obedeça a Deus. Trilhe pelo caminho da verdade. E disse Jesus: se fizer o que eu vos mando, sereis meus amigos. Outra característica do cristão é ser um produtor de frutos. Produzir frutos. Está escrito na palavra de Deus, no livro de São João: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O discípulo de Jesus, ou seja, os cristãos, tem que apresentar esta característica: o cristão verdadeiro. Não o cristão religioso, mas o cristão que tem uma vida íntima com Deus, uma vida íntima com Jesus. Ele tem que produzir frutos, boas obras, boas ações. Ele tem que praticar o que é bom, o que é agradável aos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Outra característica do cristão: amar os seus irmãos. Disse Jesus: assim como eu vos amei, amei também uns aos outros. O cristão deve possuir esta característica, o amor. Amar os seus irmãos na fé e amar outras pessoas que não sejam seus irmãos na fé. Amar a todos. Amar até os seus inimigos. Amai-vos uns aos outros. Outra característica do cristão é amar, saber usar de misericórdia, longanimidade e compaixão, estender a mão
para abençoar o outro, ser solidário com o seu próximo. Estou citando aqui outras características do cristão. O cristão também tem uma outra característica, o cristão verdadeiro. Ele tem uma vida separada. Ele sempre fica se distanciando do pecado, se aproximando de Deus. E à medida que ele se distancia-se do pecado, se afasta do pecado, se aproxima de Deus, se aproxima de Jesus, ele está num processo de santificação. Porque Jesus é santo, Deus é santo, o Espírito Santo é santo, e o cristão deve ser um santo. Para que o cristão seja um santo, ele tem que ter um vínculo muito estreito com Deus e com Jesus Cristo, seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Está bem próximo de Jesus, bem distante do mundo, tem uma vida separada para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Outra característica do cristão é fazer intercessão. O cristão, quando ora a Deus, quando ele fala com seu Pai Celestial, ele não pede as coisas somente para si, mas também para os seus amigos, seus vizinhos, seus inimigos. Ele faz intercessão. Ele ora a Deus, intercede junto a Deus em favor dos outros, amigos, inimigos, crentes e descrentes. Ele é o intercessor, junto a Deus, junto a Cristo, Filho de Deus. Outra característica do cristão, ser o intercessor. Ele intercede diariamente em favor das pessoas. Outra característica do cristão é ser um ser social. Ele está sempre com seus irmãos em Cristo. E quando ele está fora da sociedade dos seus irmãos em Cristo, eles também mantêm um vínculo, mas se comportando como sal e como luz. Sempre lhe tem uma palavra temperada, uma palavra que alimenta a alma, o espírito e o coração do seu próximo. Ele não é um ser isolado. Ele vive em comunidade. Ele vive em sociedade. Ele aprende com seus irmãos em Cristo, um aprendendo do outro, um fortalecendo a fé do outro. Estão sempre juntos, louvando a Deus, adorando a Deus, aprendendo uns dos outros e aprendendo todos do Senhor Jesus, aprendendo todos do Senhor nosso Deus que está nos céus. Então o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, segundo a Sagrada Escritura, ele apresenta características importantes que agradam ao Senhor nosso Deus. E todos veem as características do cristão e louvam a Deus por isto. O cristão, além de apresentar essas características que eu acabei de mencionar, o cristão também prega a palavra. Ele ensina a palavra de Deus. É outra forma de expressar o seu amor para com o próximo. Ele leva a palavra de Deus, ele ensina a palavra de Deus para outros, porque o desejo dele é de que todos venham a ter o pleno conhecimento de Cristo. O desejo dele é que todos venham se arrepender dos seus pecados e se tornar um servo de Deus, se tornar um discípulo de Jesus, para juntos louvarmos ao Senhor nosso Deus que está nos céus e louvarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao nosso Deus e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estou fazendo aqui
contando para vocês algumas características do cristão segundo a Sagrada Escritura. Não é aquele cristão que apenas frequenta uma religião, não é aquele cristão que apenas vai lá uma vez por semana, 2 ou 3 vezes por semana, e que não se observa nenhuma mudança na vida dele para melhor, que não se observa nenhuma transformação na vida dele para melhor. Mas eu estou falando aqui daquele cristão lavado e purificado pelo sangue de Jesus, o cristão transformado pelo poder de Deus, o cristão uma nova criatura em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o cristão segundo a Sagrada Escritura, e não aquele cristão que apenas frequenta uma religião. Há anos vem frequentando as religiões, e ninguém observa nenhuma mudança para melhor na vida deles, e nem na vida delas, as cristãs. Meu amigo, você está ouvindo esta exposição, esta pregação, estes ensinamentos sobre mais características do cristão. Eu te pergunto, se você ainda não é um cristão segundo a Sagrada Escritura, eu te convido, abandone a sua vida pecaminosa. Eu te convido para você receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Se você, meu amigo, ainda não é um cristão segundo a Sagrada Escritura, de vida mudada, transformada, eu te oriento. Se torne um servo de Deus. Se torne um discípulo de Jesus. Se torne um cristão. Que cristão é praticar o cristianismo. Cristão é praticar a palavra do Senhor nosso Deus. Ser cristão é ser luz, ser sal. Ser cristão é permanecer na palavra do Senhor nosso Deus. E você, meu amigo, que já é cristão, ou cristã, permaneça firme na palavra do Senhor. Vamos continuar sendo cristão, vamos continuar juntos sendo cristão, resplandecendo a luz de Cristo na nossa vida, testemunhando do poder de Cristo, que é o poder que transforma a vida do pecador. É um pecador remido, transformado para a glória de Deus. Eu encerro esta mensagem com oração. Mas, antes disto, quero acrescentar, meu prezado amigo, Jesus te ama. Ele quer te perdoar. Ele quer te salvar. Ele quer te dar o direito de vida eterna. Mas, para tanto, aproxima-te de Jesus. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Assim fazendo, você se tornará um cristão verdadeiro, um discípulo de Jesus, verdadeiramente. E você terá uma vida abençoada, não somente aqui na terra, mas na eternidade. Morar com Deus e com Cristo para sempre. Encerro a mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, preguei a palavra do Senhor. Ilumine os corações dos meus ouvintes. O Senhor, meu Deus, que tem o poder com o Senhor, transforme aquelas vidas que estão me ouvindo, que ainda não são cristãos e nem cristãs. Meu Senhor, meu Deus, promova pelo poder do Senhor uma transformação na vida dos meus ouvintes, para que eles se tornem cristãos verdadeiros segundo a Tua palavra, para que elas se tornem cristãs verdadeiras segundo a Sagrada Escritura, para a salvação delas e deles. Meu Senhor, meu Deus, e fortaleça a fé de todos os meus irmãos em Cristo, que são cristãos verdadeiros, que eles sejam perseverantes na palavra do Senhor para sempre. Senhor, meu Deus, eu peço a Ti, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, eu dou graças a Ti por tudo. Amém.